Então, olha só, vamos introduzir, então, gestão de pessoas. Uma das coisas que eu mais escuto em sala de aula, e talvez seja a opinião de alguns de vocês também, nossa, gestão de pessoas é muito subjetivo. Quem concorda com essa frase? Acho que a maioria, né? Deixa eu tentar desmitificar essa frase para vocês. Gestão de pessoas não é subjetivo, é objetivo pra caramba. O que é subjetivo? A forma que a banca cobra. Parece que a banca quer saber a nossa opinião. Então, por exemplo, como todos nós já trabalhamos em algum momento da vida ou ainda trabalhamos, a gente acaba levando para a prova a nossa experiência profissional na matéria gestão de pessoas. Principalmente nos assuntos mais comportamentais. O que eu chamo de assuntos comportamentais? Motivação, liderança, gestão de conflitos. Você quer colocar sua opinião ali. Aquela parte burocrática de RH, as funções, treinamento, desenvolvimento, avaliação de desempenho e tudo mais, é teórico. Isso aí você nem põe a opinião. Mas a parte comportamental põe. Principalmente nas teorias da motivação e teorias da liderança. Só que aí que tá. Por mais que a sua opinião seja certa, a banca quer saber sua opinião ou quer saber se você domina a teoria? Teoria. Então você tem que responder de acordo com algum autor e não de acordo com a sua opinião. Por exemplo, quer ver uma pergunta clássica de prova que todo mundo está careca de saber a resposta? Questão de motivação. Dinheiro é fator motivacional para o trabalhador. Certo ou errado? Todo mundo já se acostumou que está errado. Beleza, mas vocês estão aqui por causa de quê? Dentre vários fatores, dinheiro. Concordam? Mesmo porque não tem ninguém aqui fazendo nova cap. Concorda? Porque lá não se ganha dinheiro. Enfim. Então dinheiro motiva, não motiva? Mas você se acostumou que não motiva. Mas existe uma fundamentação teórica para isso. Aí quer ver uma outra pergunta? Pessoas motivam outras pessoas. Certo ou errado? Errado. Pelo mesmo motivo do dinheiro. Quer ver? Qual é o motivo de dinheiro não motivar ninguém na teoria? Olha a palavra motivação. Motivo mais ação. O motivo, qualquer coisa pode ser. Dinheiro, pessoas, eu mesmo, qualquer trem é motivo. Quem é a única pessoa responsável em pegar um motivo e transformar em ação? Eu. Então a motivação, ela é interna ou é externa? Ela é interna. O dinheiro está dentro da gente? O dinheiro está fora. Por essa razão o dinheiro não motiva. Dinheiro é externo, a motivação é interna. Acabou. Pelo mesmo motivo, pessoas não motivam ninguém. As pessoas vivem dentro umas das outras. Isso é interessante, é bem legal. Eu pensei em gravidez, tá? Muitos de vocês pensaram no que leva à gravidez, mas tudo bem. Inclusive o que leva à gravidez também é legal, mas não é uma vida inteira. São minutos, de repente segundos. No caso de uma gravidez, 9 meses. Então, quer dizer, não é uma vida inteira, ninguém vive dentro de ninguém. Brincadeira à parte, por que pessoas não motivam ninguém? Se a motivação é interna, é porque ela é uma interpretação dos estímulos. A gente usa o verbo de forma errada. As pessoas não motivam as outras, as pessoas estimulam as outras. Assim como o dinheiro é um estímulo também. O que te move não é o dinheiro, é o que você vai fazer com ele. O que te move não é a pessoa, é o que ela disse se aquilo mexer com você. E aquilo mexer com você é uma decisão sua. É assim que cai em prova, teoria. Aí eu volto à pergunta, será que gestão de pessoas é subjetivo ou é bem objetivo? É objetivo. O problema é que o jeito que as bancas cobram, parece que a banca quer saber sua opinião. E ela não quer saber sua opinião. Ela quer saber se você domina a teoria. Então, gestão de pessoas é objetivo. Qual referencial teórico utilizar? Para a maioria das provas de qualquer banca, de qualquer órgão, vocês vão usar sempre um cara chamado Chiavenato, que é o autor mais utilizado. Eu não gosto dele particularmente, mas é o autor que as bancas mais usam. Isso para a parte burocrática de RH, recrutamento, seleção, etc. Para a parte comportamental, é um autor chamado Robbins. Esse é o mais utilizado. Então aquela parte de teorias da motivação, liderança, aí é o Robbins, é um autor americano. Esses livros são muito caros, em torno de R$150 cada um, quem quiser adquirir esses livros. No meu grupo lá no Facebook, no Administração Total, para quem tem acesso, se não é só pedir para entrar lá, tem um campo lá onde os alunos postam anexos, postam materiais. Salvo engano, tem a obra do Chiavenato lá, vários artigos do Chiavenato. Do Robbins eu não lembro se tem,
Mas pelo menos já ajuda. Só entrar no grupo Administração Total, vocês vão ter acesso. Diga. Eram 3, né? Autores que as bancas mais usam? É que aí tem as cópias do Chiavenato. Então, por exemplo, Maximiano, Gil. Mas se você pegar o Chiavenato, tem tudo que você precisa. Eu não gosto do Chiavenato porque ele traduz os livros internacionais ao pé da letra e publica. E o vocabulário americano, o vocabulário inglês é mais limitado que o português, tem menos palavras. Então muitas vezes ele traduz ao pé da letra, sendo que aquilo era um contexto. Então perde o sentido. Mas é daquele jeito que cai em prova, então é daquele jeito que a gente estuda. Quando eu dava aula em faculdade, por exemplo, eu já avisava aos alunos, não me entrega trabalho com base no Chiavenato, senão eu rasgo. Vá pesquisar na fonte. Sabe, pega por exemplo, pirâmide de Maslow. Eu não queria que o aluno me explicasse Maslow pelo Chiavenato. Eu queria que ele pegasse um livro do Maslow e lesse, entendeu? Aí você está bebendo na fonte. Por essa razão. Mas para concurso é o cara. Não dá para fugir dele. A apostila que eu mando por e-mail completona, para quem ainda não recebeu, é só mandar um e-mail para mim, fala lá, me manda os materiais, eu mando, é com base no Chiavenato e no Robbins, porque é para concurso. Mas, tirando o foco de concurso, eu não acho um bom autor. A maioria dos professores de administração não gostam dele, pela mesma razão. E eu ainda afirmo mais, quem gosta, professores que gostam é porque não conhecem a administração. Porque se conhecer de verdade, sabe que ele é limitado, entendeu? Mas é a referência, então não tem jeito, né? Se é a referência nacional, a gente vai ter que usar. E ele mesmo, como é que ele define o que é gestão de pessoas? Está aí no material de vocês, nesse primeiro quadradinho, a definição do que seria gestão de pessoas ao olhar do Chiavenato. Olha que definição interessante que está aí. Gestão de pessoas é o departamento que tem a função de criar, manter e desenvolver os recursos humanos das organizações e as condições para que os mesmos atinjam seus objetivos individuais, ao contribuir para que a empresa alcance suas metas organizacionais. Vem cá, tu já trabalhou em alguma empresa preocupado com seus objetivos individuais? Sonhos da sua vida? Eu só trabalhei em uma, assim. O resto quer saber do quê? Do nosso sangue, do nosso suor e de lucro, só isso. Imagina, eu já trabalhei numa empresa onde o presidente da empresa uma vez me perguntou qual era o sonho da minha vida. E na época eu falei que meu sonho era ter um carro zero, que eu nunca tinha tido a oportunidade de comprar um carro zero. Aí ele perguntou que carro era esse. Eu falei, não, um Vectra completo, estaria ótimo. Isso tem uns 15 anos. 1 ano e meio depois que eu estava nessa empresa, eu recebo um telefonema para eu ir até a concessionária Orca, aqui em Taguatinga, e tinha um Vectra enlaçado para presente, do próprio presidente da empresa, com um cartãozinho. Eu te agradeço o seu esforço pela nossa empresa. Mas quer dizer, uma empresa maravilhosa, preocupada com a realização do sonho de vida de cada funcionário, claro, desde que ela tenha percebido que o funcionário merecesse. Como é que vocês acham que eu comecei a trabalhar no dia seguinte, depois que eu recebi o carro? Meu horário era de 8 da manhã às 6 da tarde. Eu começava às 5 da manhã e ia até 3 da manhã, empolgado. E obviamente, o que aconteceu com os resultados da minha região? Subiram. Então, olha só como essa empresa seguia essa definição. Gestão de pessoas é o departamento que cria, mantém e desenvolve os recursos humanos e as condições para que os trabalhadores realizem seus objetivos de vida e, consequentemente, vamos devolver resultados para a empresa. Pô, definição perfeita. Só que para a cultura brasileira dá certo? Não. Era uma multinacional americana que eu trabalhava, cultura americana. Para a maioria dos brasileiros, trabalhar numa empresa extremamente preocupada com seus sonhos de vida, esse trabalhador montaria na empresa e não entregaria de volta resultado nenhum. Estou generalizando, não estou falando que todo mundo é assim. Mas é a nossa cultura, infelizmente. Mas se cair em prova, o que cai em prova é a cultura brasileira ou é a teoria? Teoria. Por isso que vocês erram a maioria das questões de gestão de pessoas. Vocês respondem primeiro de acordo com a própria experiência profissional e de acordo com a cultura padrão Brasil que a gente está acostumado. E você tem que responder com uma cultura ou americana ou japonesa. Porque todos os livros de administração, a origem, ou são americanos ou são japoneses. E esses países têm uma cultura muito diferente da nossa. Então, primeiro macete que o CESP adora perguntar sobre isso. Toda questão que vier a falar da moderna visão de RH, responda ao contrário do que você está acostumado na prática. Sempre. Então, por exemplo, na moderna visão de RH,
nós trabalharíamos em empresas extremamente preocupadas com horário de trabalho ou com flexibilidade? Na moderna visão de RH, com flexibilidade, ao contrário do que vocês estão acostumados na prática. Por quê? O trabalho hoje é home office. Generalizando hoje, você trabalha de casa. Então não tem horário de trabalho, tem foco em resultado. Esse é o objetivo do século XXI. Isso leva a gente a um conceito que o CESP ama, chamado de equilíbrio organizacional. Isso está presente até em vários editais. E mesmo quando não está no edital esse conceito, também cai da mesma forma. O que vem a ser o chamado equilíbrio organizacional? Isso cai sempre, sempre, sempre. Organizacional. Mas é bem fácil. Olha só a pergunta simples que eu tenho a fazer. Tem alguém aqui na sala, ou assistindo em casa, que teve a sensação de trabalhar pouco e ganhar muito? Algum emprego onde você trabalhasse pouco e ganhasse muito? Tanto não, que por isso querem ser servidores, né? Com a ilusão de que vai trabalhar pouco e ganhar muito. Isso é ilusão hoje em dia. Mas o que acontece? Se essa sensação ocorrer alguma vez na sua vida, vier a ocorrer, isso se chama equilíbrio organizacional. Não é bem o equilíbrio. O equilíbrio mesmo é quando a gente tem a percepção de que a gente recebe exatamente o que a gente trabalha. Aí é equilíbrio mesmo. Então é aquela sensação de que eu sou merecidamente recompensado pelo trabalho que eu entrego. Equilíbrio. Por que essa situação de equilíbrio organizacional é boa para a empresa, para o clima organizacional e para a cultura organizacional? Se as pessoas se percebem em equilíbrio organizacional, isso é, acham que são merecidamente recompensadas, vai vir alguma rebelião, algum motim, algum transtorno de insatisfação? Não. E nesse ambiente mais positivo, é mais fácil despertar motivação nas pessoas e melhor produtividade. Quem é que tem que estar atento a essa percepção coletiva das pessoas? A área de RH, que é uma das tarefas da área dela. Isso já leva a um outro conceito que vive caindo em prova, que é de clima organizacional. O que é clima organizacional? Percepção coletiva das pessoas, dos funcionários, sobre vários aspectos da empresa, dentre eles salário, benefício, equilíbrio organizacional, relação com o chefe e por aí vai, como a gente vai ver melhor depois. Mas definindo melhor então, o que vem a ser o equilíbrio organizacional? Percepção do trabalhador sobre a relação entre o seu trabalho e as recompensas recebidas. Então, se ele perceber que ele é merecidamente recompensado, equilíbrio organizacional. Então, como está aqui? Equilíbrio organizacional. Percepção do trabalhador sobre a relação entre o seu trabalho e as recompensas recebidas. Beleza? Isso sempre vai cair em prova. Sempre, sempre, sempre. Principalmente CESP. Diante disso, então, aí no material de vocês, embora seja uma questão de múltipla escolha, mas com base nessa malícia que eu acabei de passar para vocês, o que vocês responderiam? Acompanha aí então. Primeira questão. Os recursos humanos, nas organizações bem-sucedidas, passaram a ser tratados como parceiros do negócio. Uma das características dessa nova atitude da administração de pessoal em relação ao recurso humano é: letra A, preocupação com resultados. B, horário rigidamente estabelecido. C, subordinação ao chefe. D, fidelidade à organização. E E, dependência da chefia. E aí? Geralmente os alunos ficam em dúvida entre a A ou a D. Ou é preocupação com resultados ou é fidelidade à organização. Acredito que seja a dúvida da maioria ou de alguns de vocês. De baixo para cima, vamos justificar cada uma delas. Por que a resposta correta não seria dependência da chefia? O enunciado está falando da moderna visão de RH. Na moderna visão de RH, a gente não dependeria mais do chefe para fazer qualquer coisa. O chefe confia. Qual é o nome disso? Liderança liberal. A liderança, laissez-faire. A liderança liberal, pelo amor de Deus, não cometam o erro de achar, e essa culpa não é de vocês, é de muitos materiais que tem aí no mercado, algumas videoaulas que eu já vi pelo YouTube, de outros colegas, dizendo que a liderança liberal, ela é a pior que existe, porque é onde o líder não está nem aí para a equipe.
quer que a equipe se exploda. Não é isso. O líder liberal realmente não pega no pé, ele só emite a opinião quando a equipe pede para ele. Mas não é porque ele está desprezando a equipe, é porque ele tem os melhores profissionais do mercado na equipe. Se eu tenho os melhores, para que eu vou ficar enchendo o saco deles? Isso é liderança liberal. Então, neste caso, dependência da chefia. Na visão moderna de RH, a gente não é nem mais empregado das empresas, a gente presta serviços. Essa reforma trabalhista que a gente está acompanhando aí do governo atual, claro que todo mundo critica, eu também sou um crítico da reforma trabalhista do jeito que ela está sendo colocada, mas porque para a realidade do Brasil hoje, o brasileiro não está preparado para ela. E não por, às vezes, falta de vontade, embora também ocorra, falta de preparo mesmo, de capacitação profissional, cursos, treinamentos. Como é que eu vou viver independente se eu não for muito bom no que eu faço? Então, quer dizer, falta capacitação para o brasileiro. Ao mesmo tempo, também faltam escolas para capacitá-lo. Então, não é só falta de vontade. Mas, pensando só na teoria, a reforma trabalhista é maravilhosa, porque ela vai dar para a gente total liberdade da gente negociar com o patrão aquilo que a gente quer receber, aquilo que a gente acha que o nosso trabalho vale. O problema é que no Brasil, o patrão vai aceitar essa negociação? Ele é que vai impor a regra dele. Por isso que eu estou falando, o Brasil ainda não está preparado para essa reforma. Nem empregados, nem patrões estão preparados para ela. Mas ela é certa, ela é coerente, ela é a tendência mundial desde os anos 60. Quem aqui na sala é autônomo? Trabalha como autônomo? O que você faz? Vendas? Não. Você tem uma empresa de? Empilhadeiras. Você aluga essas empilhadeiras? Desde o momento que você começou a trabalhar como autônomo, eu também sou autônomo há muitos anos com aulas e consultoria. Você teve férias decente? No máximo 3 dias de folga quando não dá mais, né? Fundo de garantia? Férias? 13º? Vale transporte? Eu também não. Só ganhei se trabalhar. Sabe qual é a coisa que eu mais sinto falta? Não é nem esses benefícios mais não. O que eu sinto falta mesmo é o vale-refeição. Como eu sinto falta. Até para garantir a forma. Como eu sinto falta. Mas assim como ela, eu também não tenho mais vida. Por outro lado, eu tenho muita vida. Eu decido se eu quero trabalhar ou não. Eu decido para quem eu trabalho ou não. Tem certas escolas que eu não entro por questão de ética, que eu não suporto o dono. E não vou entrar nessa escola. Tem outras que eu daria aula de graça, se o dono me pedisse, só pelo carinho que eu tenho com a pessoa. Se eu sou empregado, eu não tenho essa flexibilidade. Outro detalhe. Aí você é empregado, você não é promovido, vai desmotivando. Quando você trabalha por conta própria, o céu é o limite. Você cria, você faz, isso acontece. Se não der certo, tenta de novo. Se não der certo, cria outra coisa. Só que você concorda que para viver assim, você tem que ter um espírito muito empreendedor? E empreendedorismo, muita gente nasce empreendedora, mas empreendedorismo se aprende. E não é todo mundo que sabe, porque onde estão as escolas de empreendedorismo no Brasil? Sabe qual é a maior escola de empreendedorismo que alguém pode ter? O pai e a mãe. É começar a educar a criança a ser empreendedora no futuro. Mas os nossos pais não tiveram essa educação empreendedora e assim é um ciclo. Não tem... Oi? Ou são funcionários públicos ou hoje estão à beira da aposentadoria ou já aposentados, passando necessidades porque não conseguiram construir aquilo que hoje a gente sonha em construir. Só que isso é cíclico. A gente também vai ser assim, os nossos filhos vão ter a mesma percepção e assim vai. A não ser que a gente faça alguma coisa para mudar agora, ainda dá tempo. Então, dependência da chefia, esquece. Isso não existe na moderna visão de RH, mas existe na empresa que você trabalha hoje, né? Aí olha a letra D, fidelidade à organização. Imagina eu, por exemplo, se eu fosse fiel a uma única escola, eu morreria de fome. Porque o meu ganha-pão é das aulas. Então, se eu sou fiel a uma escola, eu não tenho aula todo dia, em todos os horários de uma única escola. Então, eu sou fiel a quem? A várias. Tem esse lado legal, né? Ser fiel a várias parece interessante também. No sentido de trabalho, né? No sentido de relacionamento, óbvio que não. Mas no sentido de trabalho. Pô, eu sou fiel a essa escola aqui, eu sou fiel a outra. Quem me chama, eu sou fiel. Quem não me chama, eu sou infiel. Wendel, qual escola você indica? Aquela que eu tô. Né? Então, assim, isso é o século XXI. Sabe? De você viver de forma autônoma e a fidelidade à organização não valer mais nada. Você tem que ser fiel a quem sempre? Ao cliente. O cliente você leva para qualquer empresa que você vai. Por exemplo,
Pô, lancei esse curso, fiz a propaganda nas redes sociais, nos grupos, tudo mais. Muitos de vocês, quantos de vocês não conheciam a escola aqui onde vocês estão agora? Está conhecendo agora. Então, quer dizer, vocês vieram pela escola? Não. Então, uma coisa que vocês não podem esquecer nunca, que serve para a matéria e serve para a vida pessoal, um conselho. Sempre trabalhe em função do seu cliente, não da empresa que você trabalha. Porque você saindo dessa empresa, você leva o cliente com você, para onde quer que você vá. O referencial tem que ser o fator humano. E qual é a empresa boa de hoje? Aquela que valoriza o ser humano. Se a empresa não valorizar seus trabalhadores, tchau, vai para outra. Ah, Wendel, eu não tenho essa condição, eu preciso do emprego, porque você ainda não se capacitou. Quando você se capacitar, você que escolhe a empresa que você quer trabalhar. Então, quer dizer, aquilo que o Temer falou, agora você vai ter a oportunidade de negociar com o patrão, é uma realidade, é verdade. Mas não para o momento atual do Brasil, não para a questão cultural de agora, entende? Então acaba soando como um idiota falando aquilo, porque aquilo não serve para agora, embora em teoria seja maravilhoso, né? Olha a letra C, subordinação ao chefe. Existe chefe na moderna visão de RH? Não tem. As equipes são autogerenciadas, liderança liberal, então não tem essa de obedecer ao chefe. O chefe é tão membro da equipe quanto você. A única diferença é que o chefe faz o leve e traz de informações com a cúpula, só isso. Então esquece. Olha a letra B, horário rigidamente estabelecido. Tem horário rigidamente estabelecido numa vida autônoma? Mesmo porque se alguém me estabelecer horário, gera vínculo. Então quer dizer, não tem horário, você trabalha a hora que você quiser. Agora olha a letra A, foco em resultado. Esse é o principal objetivo da gestão de pessoas no mundo moderno. Foco em resultado. Google e Microsoft, você pode trabalhar 15 minutos por dia. Desde que você entregue o resultado, tá ótimo. Então qual é a resposta correta? Letra A. A questão 2 é a mesma coisa, só que com um grau de complexidade um pouco maior. Olha só essa questão como ela é mais difícil. Modernamente, a gestão de pessoas substitui a antiga administração de RH. Na atualidade, o mundo exterior impacta profundamente a organização. Inovar e mudar com foco no futuro são verbos de comando. Em relação à gestão de pessoas no contexto do século XXI, em relação aos conceitos dominantes no século passado, estão corretas as afirmativas a seguir, exceto. Graças a Deus, CESP não é assim. Eu odeio esse tipo de questão, não sei vocês. Estão certas, exceto. O que ela está perguntando? Qual que está o quê? Errada. Então por que já não pergunta direto? É incorreto afirmar, né? Então, resumindo o enunciado. Na moderna visão de RH, o que está errado para a moderna visão? Letra A. Controle por meio da visão e dos valores, ao invés de regras e hierarquias. Isso está certo para a moderna visão de RH, para a nossa prática não. Para a nossa prática, o controle é regra e hierarquia. Só que na moderna visão de RH, as pessoas são controladas não mais por regras e hierarquias, mas pelo planejamento estratégico da empresa. E quais são os primeiros capítulos do planejamento estratégico da empresa? Visão, missão e valores. Então é com base nisso que é o controle. Então a letra A está correta. Como o enunciado está perguntando, então é incorreto afirmar? Então não é a letra A. Letra B, tolerância e ambiguidade em substituição à busca pela certeza. Na opinião de vocês, na moderna visão de RH, se preferem pessoas ambíguas ou com certezas? Ambíguas. Não com certezas. Primeiro, porque eu falei para responder ao contrário da prática. Lembra da dica? Olha só, uma pessoa ambígua não é uma pessoa cheia de dúvidas? Uma pessoa com certeza não é aquela pessoa que parece aquele cavalo com a viseira que só olha numa direção e não olha para o lado? Na moderna visão de RH, a gente contratar pessoas que têm certeza de tudo são pessoas que não aprendem nada, que não são humildes, que não olham para o cliente, que não praticam a tal da empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do próximo. Então, no mundo moderno, se prefere pessoas ambíguas. Não esquece da dica, ao contrário da prática, sempre. Então, a B também está correta. Letra C. Foco no ambiente competitivo e não na organização interna. Está certo ou está errado para a moderna visão de RH? As empresas modernas preferem pessoas que tenham olhar para a concorrência, para o lado de fora, ou olhar para dentro da empresa? Olhar para fora. Para dentro, não. Eu não tenho os melhores profissionais do mercado no século XXI, em teoria, então não preciso me preocupar aqui dentro. Eu tenho que me preocupar lá fora, foco no ambiente competitivo.
A C também está correta. Olha, tá vendo como essa questão é chata? Então só sobrou a D e a E. Olha a letra D. Preferência da racionalidade em relação à intuição. Na moderna visão de RH, as empresas preferem pessoas racionais ou intuitivas? Intuitivas. Gente racional é fria na tomada de decisão. Gente intuitiva se põe no lugar do próximo. O cliente do século XXI ele é carente, ele precisa ser colocado no colo, ele quer maior atenção. E as empresas que têm mais sucesso se adequam a isso. Só que a questão está falando, na letra D, ó, preferência da racionalidade em relação à intuição. Então, para a moderna visão de RH, essa daí está errada. Se ela está errada, ela é a resposta. Porque está pedindo qual está errada. Letra D é a resposta. Olha a letra E. Orientação para os resultados e não para o processo. No século XXI, foca no resultado ou no jeito que você faz? No resultado, o jeito que você faz para a empresa não interessa. O processo não interessa. Não é que não interessa. Interessa sim. Mas ela te dá liberdade para você executar do jeito que você quiser. Ela quer é resultado. Então qual é a única errada aí de todas? Letra D. Beleza? Complexidade elevada nessa segunda. A primeira é bem mais fácil que a segunda, não é? É porque a primeira é Funiversa e a segunda é FCC. Aí você já conhece a FCC pela experiência do TST, né? Enfim, que eu acredito que não tenha sido uma experiência muito agradável também, né? É porque o TST virou, a FCC virou CESP agora. Questões de interpretação, mesma coisa. Vocês viram português na FCC para o TST que não era mais regrinha? Era interpretação igual ao CESP. Enfim. Bom, aí no material de vocês, na sequência da aula, eu acabei pulando esse quadradinho. Mas pulei de propósito porque as questões eram sobre o primeiro tópico. Vamos voltar para esse quadradinho interior, onde está escrito aí, evolução histórica do departamento. Em vários editais, está escrito lá, modelos de gestão de pessoas. Isso são os modelos. Então, modelos é a mesma coisa que a evolução histórica da área de RH. Por que é a mesma coisa? Porque, de acordo com a evolução histórica, a forma do RH trabalhar foi mudando. Foi criando modelos diferentes. Então, olha só, quando tem modelos de gestão de pessoas no edital, a gente tem que entender o seguinte. Quais são esses chamados modelos de gestão de pessoas? E aqui, galera, eu vou ter que contar uma historinha rápida, não tão detalhada quanto ela merece, porque pertence a uma outra matéria chamada TGA, Teoria Geral da Administração, que alguns de vocês já estudaram para algum concurso. Mas eu vou ter que sempre falar de TGA no meio das aulas, porque TGA está ligado a tudo de administração, a origem de tudo está em TGA. Então, olha só, assim que as fábricas surgiram, lá na Revolução Industrial, final do século XIX, começo do século XX, como era o trabalho numa fábrica? Eu acho que todo mundo já assistiu aquele filme do Chaplin, Tempos Modernos. Era daquele jeito. Você não podia conversar com um colega ao lado, trabalho repetitivo o dia inteiro apertando parafuso, e você chega no final do dia morto. Você duraria no máximo 2 anos numa fábrica, porque teria deformidades físicas de trabalhar numa fábrica. Embora o filme é uma comédia, ele retrata uma realidade da época. Vocês devem lembrar de uma cena clássica, que o Chaplin, assim, ele está apertando o parafuso, a esteira acaba, mas ele não consegue parar o movimento do braço. Aí ele aperta o nariz de não sei quem, a bunda de não sei quem lá, para mostrar essa bitolação do trabalho repetitivo. Naquela época, existia algum outro tipo de empresa para copiar o modelo de gestão para uma fábrica? Não, o mundo era feudal até então. Qual era o único modelo de gestão que podia ser copiado para uma fábrica poder trabalhar? O modelo de governo. Qual era o modelo de governo na época? Patrimonialista, burocrático ou gerencial? Isso cai na prova de vocês também, qualquer prova. E também está no edital de vocês. O modelo daquela época era patrimonialista. Tudo pertencia ao rei, ao soberano, ao ditador, inclusive as pessoas. Oi? Naquela época, eu estou falando desde a Pangeia até 1930. Patrimonialista, tá? O modelo burocrático é só a partir dos anos 30. Depois a gente vai ver isso em outra aula. Aí o que acontece? O único modelo de gestão que uma fábrica tinha para copiar era o modelo de Estado, corrupto, explorador. Tanto é que o trabalhador tinha hora para entrar, mas não tinha hora para sair. Ele entrava às 7 da manhã e saía meia-noite, morto de tanto trabalhar. Tinha salário fixo naquela época? Não. Férias, 13º, nada disso. E o trabalhador realmente se esgotava fisicamente ao extremo. Até morria, realmente, de tanto trabalhar.
Beleza. O que acontece então? Neste momento que as fábricas são praticamente uma fazenda feudal escrava, existia uma salinha pequenininha, devia ter 2 por 2, onde nessa salinha ficava só uma pessoa que controlava a papelada dos 1000 funcionários da fábrica. Que papelada era essa? Admissões, demissões e o pagamento das comissões pela produção. Só. Que nome esse departamento tinha? Quando era só burocrático, lá na época da Revolução Industrial. Esse departamento se chamava então, na época, Departamento de Pessoal. Olha o termo, DP, Departamento de Pessoal, não parece Departamento de Peças? E o trabalhador era tratado tal qual a peça de uma máquina. Quebrou, joga fora. Qual é o foco do modelo de DP, Departamento de Pessoal? Apenas burocrático. Então esse modelo, ele dura quanto tempo? Ele vai desde a Revolução Industrial, desde a primeira fábrica, até mais ou menos 1929, 1930, que é o chamado DP. Wender, eu trabalho numa empresa hoje, 2018, aonde está lá uma plaquinha, DP. Beleza, o nome que está na placa do departamento de RH da empresa que você trabalha não quer dizer nada em relação ao modelo que realmente segue. Às vezes usa um nome, mas é um modelo avançado. Enfim, mas deveria acompanhar a evolução do nome também. De repente a empresa não está muito atualizada nas tendências modernas de RH. Quando veio a crise de 29, que o trabalhador botou tudo para quebrar, tacou fogo na fábrica, começou a se rebelar pela falta de direitos, pelo trabalho exageradamente escravo e por não receber salários, por que não se recebiam salários em 29? E aí o mundo inteiro entrou em crise praticamente. O trabalhador, ele não tinha salário fixo até então. Ele recebia míseros centavos por peça produzida. Só que todo mundo já tinha tudo que as fábricas fabricavam. Panelas, utensílios domésticos, a Ford com o primeiro carro. Então ninguém comprava mais nada. Só que o trabalhador parou de produzir? Não, porque ele recebia peça produzida. Chegou um momento que o dono da fábrica virava e falava assim: meu amigo, não tenho como te pagar o salário, não vendi nada. Toma aqui para você 50 panelas de salário. O que o trabalhador tinha que fazer com as panelas para sobreviver? Vender. E alguém comprava? Não. Crise de 29. A partir da crise de 29, as empresas acordaram. A gente tem que olhar para o trabalhador. A gente tem que ser mais ser humano. E aí começaram a surgirem estudos sobre motivação, que é um dos outros assuntos de gestão de pessoas. Quem foi o primeiro autor do primeiro livro que falou sobre motivação? Um cara chamado Elton Mayo, que em 1932 escreveu Teoria das Relações Humanas. Esse livro é a avó da gestão de pessoas moderna. Então, entre um modelo e outro, teve a publicação desse livro, Teoria das Relações Humanas. Desse cara chamado, como eu falei, Elton Mayo, de 1932. Claro que os estudos dele já tinham sido publicados antes da efetiva publicação do próprio livro. Esse foi o primeiro cara a falar de motivação. Ele fez vários estudos que, quando eu explicar as teorias da motivação, eu vou explicar melhor. A partir dessa teoria, as empresas começaram a olhar para o ser humano. Os governos deixaram de ser patrimonialistas. Foram para o segundo modelo de gestão pública, burocrático. O que é burocracia? Leis, regras, normas, procedimentos. Hoje a gente não diz que a burocracia é algo ruim, lento e desnecessário. Só que para pensar na época em que ela foi criada. Para a época que a burocracia foi criada, essencial, maravilhosa. Porque qual era o objetivo da burocracia? Eliminar a corrupção, com leis severas. Então a ideia é boa. Qualquer questão do CESP ou de qualquer outra banca que elogie a burocracia, pelo amor de Deus, não critique, concorde com o elogio. Você não pode levar em consideração a sua opinião sobre a burocracia. Você tem que levar em consideração o contexto histórico. A burocracia foi um avanço nas teorias da administração. Certo ou errado? Foi. Porque deixou de ser patrimonialista para vir leis, regras, normas e procedimentos. A burocracia é um avanço para a gestão atual. Aí não, aí a questão está errada. Porque para hoje, a ideia qual é? Flexibilizar. Então tem que sempre pegar na linha do tempo como é que a banca está perguntando. Tá? Aí beleza, o Elton Mayo lança esse livro.
as empresas começam a falar de motivação do trabalhador, o departamento muda de nome, muda de modelo. Começa a se chamar agora Departamento de Recursos Humanos. Pô, olha a diferença do nome, Departamento de Pessoal, parece Departamento de Peças. Departamento de Recursos Humanos, agora a gente está falando de um ser humano. Então, quer dizer, humanizou. Humanizou entre aspas, porque não deixou de ser um recurso. Qual era o foco desse departamento? Continuava o papel burocrático aqui de cima e entra o foco em motivação. Só que os estudos sobre motivação da época eram muito bobinhos, muito infantis para os dias de hoje. Mas foram importantes porque se não houvesse os primeiros estudos, não existiria o estudo aprofundado dos dias de hoje. Beleza. O mundo foi se desenvolvendo, as fábricas foram crescendo ainda mais, veio a Segunda Guerra Mundial depois disso. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, que já fez as empresas crescerem com o avanço tecnológico, começa a existir uma exigência da sociedade muito maior por qualidade. E as fábricas começam a se preocupar com qualidade. Tanto é que o livro Gestão da Qualidade Total, que a gente estuda lá em gestão de processo, que a gente vai ver também no curso, nasceu nos anos 40 lá na fábrica da Toyota no Japão, foco em qualidade. Aí vem aqueles autores todos, Juran, Feigenbaum, Crosby, Ishikawa, que a gente precisa saber a diferença de um autor para o outro. Isso também está em todos os editais. Só que aí já é outra matéria, não é mais gestão de pessoas, é gestão de processos, conforme a gente vai ver depois. Então o que acontece? O mundo evolui. Quando a gente entra nos anos 60, o mundo já era bem diferente dessa época aqui. Nos anos 60 já tinha televisão. O mundo tinha deixado de ser radiofônico, passou a ser televisivo. Nos anos 60, já existiam transportadoras multinacionais fazendo entrega de qualquer fábrica de qualquer país para outro país. O escoamento da produção mundial era muito maior. A sociedade, a juventude começou a ter voz ativa. Vem a geração sexo, drogas e rock and roll, tudo pode, tudo é permitido. A mulher começa a conquistar espaço no mercado de trabalho. Olha o contexto histórico de tudo isso que eu estou colocando. Aí surge uma terceira visão dentro de gestão de pessoas. Porque o trabalhador, sabe o que ele começou a reclamar nos anos 60? Não sou elogiado, não sou reconhecido, não sou promovido. O trabalhador ficou carente, né? Só que as empresas ficaram com medo de estourar outra crise de 29. O que as empresas fizeram? Rapidamente começaram a ver como deixar esse trabalhador satisfeito ou motivado em função a promoções e em função a elogios e reconhecimentos. É o momento que a empresa começa a se preocupar com a vida dos seus trabalhadores. O departamento muda de nome. E aí a gente vai para um terceiro modelo, Departamento de Gestão de Pessoas, que é o nome que a maioria das organizações adota hoje, no século XXI. Departamento de Gestão de Pessoas. Qual é o foco do Departamento de Gestão de Pessoas? Continua a parte burocrática, continua a parte motivacional, só que agora entra o quê? Treinamento e desenvolvimento, que está em qualquer edital, inclusive no de vocês. Além de treinamento e desenvolvimento, começa uma preocupação com a chamada QVT, qualidade de vida no trabalho, diminuição do estresse, preocupações maiores com a saúde do trabalhador, tudo isso nesse modelo de gestão de pessoas que vai, aqui no caso do departamento de RH, vai de 1930 a 1960. O modelo de gestão de pessoas vai de 1960 a 1990. Aí você vai falar, Wendel, mas você não acabou de falar que esse nome é o nome atual das empresas brasileiras hoje? A gente está explicando a evolução brasileira disso ou a evolução mundial? O que cai na prova é a evolução mundial, não brasileira. Então aqui vai até 1990. Quando a gente entra nos anos 90, olha o contexto histórico de novo. Já tinha computadores, internet, já tinha começado as redes sociais, Mirk, se alguém é dessa época deve lembrar, IQC, Messenger, né? Hoje a gente chama de Messenger a conversa ali pelo Facebook, mas existiam Messenger de verdade. Orkut, tempos depois, o que hoje é Facebook, Instagram e todas as outras redes sociais. Com isso, as empresas tiveram que ficar olhando mais também para tecnologias, evoluíram. Olha só a evolução. As empresas surgem, o motor era a vapor, depois vem para a energia elétrica e agora vem para os computadores. Muda a tecnologia,
muda a tendência das teorias, muda o comportamento da sociedade, muda o comportamento do trabalhador. Tudo muda ao mesmo tempo, e uma coisa influencia a outra. E aí a gente entra no último modelo de gestão de pessoas, chamado Departamento de Gestão de Competências. Esse é o nome moderno da atualidade, gestão de competências. O que entra na gestão de competências? Continua a parte burocrática, mas não tão severa como era no começo. Continua a parte motivacional, mas atualizada para o século XXI. Enquanto Elton Mayo foi o primeiro autor a falar de teorias da motivação, nos anos 60 vem uma galera que aperfeiçoa tudo isso. Que galera é essa, meu irmão? Maslow, com a hierarquia das necessidades, Herzberg com a teoria bifatorial, Victor Vroom com a teoria da expectativa, aquelas teorias que todos vocês já deram uma estudada alguma vez na vida em gestão de pessoas. Essa galera, Maslow, Herzberg, Vroom, MacGregor com a teoria XY, são chamados behavioristas. Esse nome behavior vem do inglês comportamento. Os comportamentalistas, vamos dizer assim, os estudiosos do comportamento humano que aperfeiçoaram as teorias do Elton Mayo. Então, dentro da gestão de competências, continua a motivação, só que atualizada. Continua a preocupação com treinamento, desenvolvimento e QVT? Continua, só que atualizado. Só que entra um último conceito. Entra um conceito chamado de capital intelectual. O que é o capital intelectual em gestão de pessoas? O capital intelectual é uma soma de diversas competências que a gente possui ou deve possuir dentro da empresa. Que é o capital humano, o capital social e o capital técnico. O que é o capital humano? Saber me relacionar, saber me entender também. Capital social, me relacionar com os grupos da empresa, clientes, fornecedores, colegas de trabalho, entender o macro da empresa. E o capital técnico, entender a minha atividade, entender o que eu tenho que fazer. Fora somado aos livros que você leu na vida, as experiências de emprego que você já teve, que você pode agregar valor à empresa de hoje. Isso se chama gestão de competências. Aqui é o trabalho autônomo, sem carteira assinada mais. Você vai ter que ter um CNPJ, você vai emitir nota fiscal por prestação de serviço. É a liberdade que eu falei agora há pouco que você vai começar a ter. Só que para você ter essa liberdade, você tem que ser muito bom no que você faz, para o mercado te procurar, e você tem que saber conviver com pessoas. Tem gente que é muito boa no que faz, mas não sabe conviver com as outras. E aqui você precisa de duas coisas para dar certo: conhecimento e rede de contatos, que a gente chama de networking. Então, quer dizer, sem rede de contatos, ninguém te indica. Se ninguém te indica, ninguém sabe quem é você. E assim vai. E isso é a gestão de competências hoje. Então, se cair em prova, modelos de gestão de pessoas, são esses 4 modelos. Percebe que o Brasil ainda não entrou nessa era da gestão de competências, está entrando agora, com as reformas trabalhistas. Só que deveria ter ocorrido um processo ao contrário. As empresas deveriam vir criando isso, para depois vir uma lei para regulamentar. Não, está vindo uma lei para regulamentar para as empresas se adaptarem. Não vai dar certo. Para a cultura de hoje não vai dar certo. Mas enfim, aí é uma crítica política e aí não cai em prova. Gestão de competências é um mundo moderno do autônomo, onde você trabalha muito mais, não tem mais férias, não tem mais 13º, não tem mais nada disso, só que você recebe muito mais também. E além de receber muito mais, você empreende o seu dinheiro da forma que você bem entende. Não tem ninguém mandando no seu dinheiro. O governo não vai tirar ali o FGTS. A empresa não vai sacar dali o dia da contribuição sindical, embora já tenha sido derrubado isso recentemente, e assim sucessivamente. O dinheiro é seu, se vira. Para isso você vai ter que saber poupar, vai ter que ter um plano de saúde por conta própria, vai ter que ter uma previdência privada por conta própria, se virar por conta própria. Seria ideal que a escola e os pais começassem a ensinar seus filhos hoje sobre isso, para no futuro saberem andar com as próprias pernas. Isso é a gestão de competências. Beleza? Isso são os modelos de gestão de pessoas, são esses 4 modelos. Wendel, mas a empresa que eu trabalho tem na placa gestão de pessoas, lá no departamento, mas só tem um carinha de nível médio fazendo controle burocrático. Tudo bem, tem um nome de gestão de pessoas, mas trabalha no modelo de DP, Departamento de Pessoal. Entende que o nome do modelo não é necessariamente o nome do departamento na placa, beleza? É a concepção, ok? Finish. Isso são os modelos de gestão de pessoas. Voltando aí para o material então, aí vem o conceito de equilíbrio organizacional aqui no quadrado, que eu já expliquei. Mas recapitulando, como está aqui no quadro, resumindo o que está escrito aí,
é a percepção do trabalhador sobre a relação entre o seu trabalho e as recompensas recebidas. Se a gente perceber que recebe exatamente o que trabalha, estamos em equilíbrio com a empresa, estamos mais felizes, mais suscetíveis a aspectos motivacionais. Dito isso, então, pulemos aí para a questão 3. Essa daí do CESP, Ministério Público. O equilíbrio organizacional pode ser alcançado mediante a troca de contribuições e incentivos na relação entre as pessoas e as empresas. Até aí, está certo ou errado na tua opinião? Até aí está correto. Nessa troca, as pessoas colaboram para facilitar o alcance dos objetivos organizacionais. E as empresas fornecem para esses colaboradores os incentivos que proporcionam a realização dos seus objetivos pessoais. Está dentro dessa definição. Aí a gente vê lá no edital, equilíbrio organizacional. Acho que é um monte de coisa para estudar, né? É só essa definição, mais nada. Só com essa definição você responde qualquer questão de equilíbrio organizacional. É aquilo que eu falo, os editais enchem linguiça. Entende? Não precisava colocar lá, equilíbrio organizacional. Está dentro já do conceito da gestão de pessoas moderna. Bom, próximo quadradinho aí fala das características e dificuldades da administração de RH. Então eu vou citar aqui algumas delas e explicar para vocês. Qual é a maior das dificuldades da área de RH de qualquer empresa ou órgão público? A maior dificuldade é a seguinte. Por exemplo, qual é o objetivo da área de vendas? Vender. Da área de produção? Produzir, muito bem. Da área de compras? Comprar, show de bola. E da área de RH? Dá para definir num único verbo? Não tem como. São muitas as funções de RH. Essa é a primeira maior dificuldade. Qual é o foco do RH? Esse foco existe, ele é muito bem definido, só que a maioria das empresas não faz da forma que deveria fazer. A área de RH é o único departamento que é tão departamento quanto os outros, órgão de linha, está na mesma linha que os outros, só que ele é o único que tem função de staff. O que é staff em administração? Assessoria. Então, ele é tão departamento quanto os outros, mas o papel dele é assessorar. O que vocês acham que acaba acontecendo? A maioria dos outros departamentos vê a área de RH como o primo pobre, né? A ovelha negra da empresa, o isolado da empresa, o patinho feio. E na maioria das organizações o RH é tratado assim mesmo, por ignorância, por falta de valorização da real importância do RH nas organizações. Então, a primeira dificuldade é um órgão de linha, mas com função de staff, de assessoria, mas é tão departamento quanto os outros. Outra dificuldade que talvez seja maior que essa principal, o que se torna então a principal, lida com gente. Gente, é melhor lidar com pedra do que com um ser humano, porque a pedra não reage, a pedra não fala, a pedra não teima, e o ser humano faz tudo isso. Eu prefiro trabalhar com gente do que com pedra, mas que é difícil que é complicado Então o que acontece? As organizações, elas precisam entender que se eu estou lidando com o fator humano, o ser humano é imprevisível. Hoje ele é do bem, amanhã ele é do mal. Passou uma vida inteira sendo quase que um santo, amanhã é um assassino. E assim, e o inverso também acontece. Então é muito imprevisível. Outra característica ou dificuldade, além de lidar com recursos vivos e ser uma atividade meio, de suporte, não administra os departamentos que influenciam. Então, por exemplo, como é que o gestor de RH vai virar para o gestor de vendas e falar assim, ô gerente de vendas, você está falando errado com seus vendedores, não fala assim não, fala de outro jeito. O que o gerente de vendas vai responder para o gerente de RH? Vai porrar que o parta, meu irmão, vai cuidar do seu departamento que eu cuido do meu, eu não me meto no seu. Só que o objetivo do RH é se meter nos outros departamentos, ele precisa fazer isso. Então, para isso, tem que ter uma consciência da cultura organizacional, nesse sentido, o que muita empresa não faz. Outra característica ou dificuldade, é difícil medir sua efetividade em valores financeiros. Como é que eu sei que se a área de vendas foi bem? Pelo tanto que vendeu. Como é que eu sei que a área de RH foi bem? Ou que a área de compras foi bem? Pelo tanto que economizou. Como é que eu sei que a área de RH foi bem? Não é assim também, não sei. Sabe sim. Se a empresa inteira está bem financeiramente, todas essas pessoas, para serem contratadas, passaram pela mão de quem? Do RH. Só que o dono da empresa enxerga isso. O dono da empresa acha que o RH é jogar dinheiro fora, que é outra dificuldade do RH. Os donos não entendem qual é o papel do RH. Por isso que mantém só aquela salinha
com alguém fazendo controle de pagamento de salário, e quando muito essa pessoa só vai sair da empresa no dia de fazer a rescisão de um dos empregados lá no sindicato. Só. Então, quer dizer, totalmente errado esse papel burocrático para os dias de hoje. Outra dificuldade do RH. Os funcionários também não compreendem qual é o papel do RH. É engraçado, quando a gente está precisando de emprego, a gente quer no profissional de RH nosso melhor amigo, porque a gente depende dele para a vaga ser nossa. Depois que a gente está trabalhando na empresa, aí alguém do RH está ali no cantinho da sala só observando todo mundo. A gente já acha que ele está ali para vigiar, para mandar embora. Então, quer dizer, não era o teu melhor amigo, caramba? E ele precisa olhar, ele precisa observar para ver o que tem de errado e tentar corrigir no clima, na cultura, nas ferramentas e tudo mais. Por fim, falta de preparo dos profissionais da área. Gente, o que tem de profissional de RH no mercado hoje, vocês não fazem ideia, é muito, mas é muito. Agora, bem preparado, 5% no máximo. Por quê? Quando eu me formei em administração, eu me formei em 97. A modinha era marketing. E aí eu fui fazer uma pós em marketing, logo na sequência. Quando a gente entrou nos anos 90, 2000, 2005, por aí, a modinha virou gestão de pessoas. Cada padaria da esquina abriu uma pós em gestão de pessoas. Isso acabou gerando um monte de pós-graduação sem qualidade. E as faculdades de administração se proliferaram. Então, quer dizer, também gerando decréscimo de qualidade. Então, tem muita gente que se diz gestora de RH e não saberia lidar nem com animal, quanto mais com pessoas. Mas é uma das dificuldades do mercado. E percebe, aqui não é minha opinião. Isso daqui é fundamentação teórica do Chiavenato. É ele que afirma. Poucos profissionais na área capacitados. Então é por essa razão mesmo que eu venho colocando aqui. E por fim, indefinição do perfil adequado. Por exemplo, o que seria um RH moderno hoje? O RH moderno teria que ter um administrador gerenciando, um psicólogo dando suporte, um pedagogo, psicólogos, pedagogos, antropólogos e sociólogos. Isso seria um RH moderno. E assistente social também, bem lembrado. Aí seria o RH top das galáxias. Só que todo tipo de empresa tem que ter esse RH completão? Não, depende do perfil da empresa, do tipo de trabalho que é executado lá dentro. Tem empresa que não vai precisar do assistente social, tem empresa que não vai precisar do antropólogo. Depende do tipo de empresa. Mas o RH completão tem tudo isso. Aí você fala, mas onde que entra o pedagogo? Peraí, não tem treinamento na empresa? O pedagogo entra onde? Treinamento, ensinamento, multiplicação de informações, elaboração de cartilhas internas e por aí vai. Qual é o papel do assistente social dentro do RH de uma empresa? O que o assistente social faz? Ele presta toda uma assistência às questões sociais do ser humano. E aquele trabalhador, ele tem uma vida fora da empresa, ele tem problemas de família, ele tem problemas com filhos, ele tem problemas com drogas com os filhos. Ou ainda não é melhor mandar o moleque para o terapeuta? O assistente social não pode te ajudar a ter subsídio a lidar com seus problemas familiares? Também o psicólogo, mas também o assistente social. Porque aí a gente está falando, num caso, que não é só uma questão psicológica, é uma questão também de problema de saúde, que é gerenciado, acompanhamento familiar, e é o governamental também. O assistente social tem mais capacitação para isso do que o psicólogo, para entrar nessas áreas. É muito tênue a linha que separa a atividade do assistente social da do psicólogo. Muito tênue, mas tem uma diferença enorme, porque o assistente social está ligado muito mais a questões do trato coletivo, enquanto o psicólogo é de trato interno e individual. É diferente, é um olhar diferente. Aonde entra o antropólogo e o sociólogo, explicando a origem dos comportamentos coletivos? A empresa inteira não é uma coletividade de pessoas? Responde para mim se não é verdade. Sozinho, a gente se comporta de um jeito. Quando a gente está em grupo, a gente tende a se comportar do jeito do grupo e não mais do nosso. Quem é que vai analisar isso internamente? A empresa, o antropólogo e o sociólogo. Então isso é um RH completão. Mas não há necessidade de ter um RH completão em todo e qualquer tipo de empresa. Por isso que existe esse problema do perfil inadequado. Isso pode ser tema de redação? Fácil. Para explicar não só a evolução histórica do RH, como também para explicar suas principais características e dificuldades. Fácil tema de redação. Tranquilo até aqui? Beleza. Posso dizer com isso, então, que com esses assuntos que nós vimos até aqui, introduziu o assunto de gestão de pessoas. Agora a gente começa a entrar nas especificidades. E aí vamos direto para as funções de RH. Se compras, compra, vendas, vende, produção, produz, RH não dá para definir num único verbo.
Quais são os verbos que definem as funções de RH? São 6. Wendel, esses 6 verbos aceitam sinônimos na hora da prova? Não. Tem que ser os 6 verbos. Eu já vou dizer quais são, eu vou colocar um esqueminha aqui. Wendel, se tiver algum outro verbo, que não esses 6, mas que tem a ver com o ambiente de RH, tem a ver com a atividade, posso considerar que é função de RH? Não. Tem que ser os 6. Se não for os 6, a questão está errada. Sempre para qualquer banca. Quais são os 6 verbos? Bom, pode apagar aqui? Então, olha só. Quais são os 6 verbos do RH? Isso cai na prova não com o nome de verbos, né? Cai na prova com o nome de funções ou políticas de ARH, Administração de Recursos Humanos. Bom, não existe sequência nesses 6 verbos, mas criando aqui uma sequência didática, a primeira função de RH seria agregar pessoas. Eu não vou escrever pessoas, porque é óbvio que é em relação a pessoas aqui, já que é o RH. O que é o verbo agregar? Não é juntar fisicamente? Não só isso, mas em que momentos o RH junta fisicamente pessoas? São 3 momentos. Um deles é esse que você falou. Quais seriam os outros? Na opinião de vocês, em que momentos o RH junta fisicamente pessoas? Recrutamento, seleção, que é a próxima etapa depois do recrutamento. Aí eu estou trabalhando. Tem outro momento que eu tenho que ser agregado. Oi? É essa palavra que eu quero. De integração. Reuniões de integração. Então são 3 momentos que a RH integra pessoas. Recrutamento, seleção e a chamada integração. A gente vai ver tudo isso detalhado, tipos de recrutamento, tipos de seleção, vamos detalhar. Mas primeiro vamos ver a visão geral. Recrutar é chamar a atenção das pessoas para um cargo que está em aberto. Recrutar é uma ação de marketing, é uma propaganda. Então, quando a gente abre o jornal e está lá um anúncio de emprego, aquilo é um recrutamento. Que não está chamando e juntando potenciais candidatos, aquilo te motiva, de repente, a mandar o seu currículo. Você mandou o currículo, a empresa começou a escolher os currículos. Já não é mais, depois eu pego, já não é mais recrutamento, já passou a ser o quê? Seleção. Então, a seleção é um processo de comparação e escolha. Recrutamento é uma ação de marketing, mas é a segunda etapa. Aí tem vários tipos de seleção que depois a gente vai ver. Entrevista, teste psicotécnico, teste de personalidade, a gente vai ver as diferenças entre eles. E por fim a integração, que é o momento mais falso que uma empresa pode criar, principalmente para o servidor público. Assim que vocês passarem no concurso, e vão passar logo, se Deus quiser e Deus quer, e se você estudar também, alguém do RH vai pegar na sua mão no dia da sua posse e vai te apresentar para os setores. Vai bater na porta e falar: galera, para tudo aí, ó. Esse daqui é o fulano, acabou de passar agora no concurso, passou em primeiro lugar, fez o curso lá de administração para o STM com o Ender e tal, até parece, né? Enfim, não, até parece não, porra, tem que ser assim. Enfim, mas acabou de entrar agora, tá, vamos dar boas-vindas. Aí todo mundo, pô, boas-vindas, seja bem-vindo, conta comigo, ó, tamo junto. Falso pra caramba. Uma semana depois, você bate na porta daquele mesmo departamento que você está precisando de ajuda, fala: galera, alguém pode me ajudar? Ninguém olha na sua cara. Isso é integração? Não. A integração correta é o RH treinar um pequeno grupo de trabalhadores mais experientes para receber o novato. Então, quer dizer, fica ali o novato 1 semana, 2 semanas, 3 semanas naquele grupo, onde vai sendo repassado o trabalho. Aí depois a pessoa anda com as próprias pernas. Isso é uma integração adequada, orientada pelo RH. E também é legal, de tempos em tempos, a empresa fazer uma reunião, o órgão fazer uma reunião entre departamentos, uma convenção anual, uma reunião regional, de repente tirar todo mundo do ambiente da empresa, levar para um hotel fazenda, passar ali 1 semana em treinamento. Isso é bacana porque as pessoas trocam experiências. Nos coffee breaks, nos intervalos, na hora do almoço, isso acaba gerando uma integração bacana. Isso é agregar pessoas. Segunda função de RH, aplicar pessoas. O que é aplicar?
colocar a pessoa certa no lugar certo. Isso é feito em 2 momentos. Antes do recrutamento da seleção e depois da pessoa já trabalhando. O que é feito antes do recrutamento da seleção para tentar garantir a pessoa certa no lugar certo? Algo chamado análise e desenho de cargos. Isso faz parte de colocar a pessoa certa no lugar certo, aplicar pessoas. Depois a gente vai ver detalhes, mas o que é análise e desenho de cargo? O cargo está em aberto? Não tem a pressa imediata e urgente para contratar alguém não, para tudo. Vamos analisar o cargo? Será que ele não requer novas competências? Será que ele não requer a eliminação de competências anteriores? E aí com isso a gente vai desenhando o melhor perfil para buscar. Oi? As atribuições do cargo, imaginar a rotina do futuro ocupante. É bem detalhado, não só as atribuições. Pergunta de prova. É correto afirmar que uma adequada análise e desenho de cargo garantem a pessoa certa no lugar certo? Por que não? Por que nada garante nada? Aí é que tá, gente. Deixa eu tentar tirar da cabeça de vocês uma psicose que vocês criaram porque colocaram na cabeça de vocês essa psicose. Muitos professores falam, gente, toda vez que cair em prova que algo garante alguma coisa, a questão está errada. Porque nada garante nada, ainda mais porque são pessoas, são imprevisíveis e tal. Esquece essa regra, pelo amor de Deus, senão você erra. Lembra do que eu vou falar agora. Só que o que eu vou falar agora, eu não quero que você acredite em mim. Eu quero que, com base no que eu falar, você vá atrás de questões e tire a prova. Toda teoria garante tudo. Nenhuma prática garante nada. Então, por exemplo, algo teórico garante que vai acontecer. Porque se algo é pensado teoricamente, na sua riqueza de detalhes, significa que se eu seguir a risca, vai acontecer aquilo. Toda teoria garante tudo. Nenhuma prática garante nada, porque coisa na prática aí realmente as pessoas são imprevisíveis. Então quando eu pergunto, uma adequada análise e desenho de cargos garantem a pessoa certa no lugar certo? Questão correta. Eu estou falando de uma adequada análise e desenho de cargos. Se eu fizer de forma adequada, garante que eu vou contratar a pessoa certa no lugar certo. Agora, quer ver mudar o gabarito? A empresa X, como muita banca quer colocar até uma situação real, fez um processo de recrutamento e seleção e contrataram, depois de muita investigação acerca dos candidatos, o José, que passou no teste de seleção da empresa. É correto afirmar que a contratação de José, por tendo passado por critérios tão avançados de exigência, garante que esta é a contratação certa e é a pessoa certa. Aí está errado, porque é prática. Citou o nome de empresa, citou o nome do Zé, colocou uma situação de prática. A gente não sabe se aquela prática que está ali foi feita realmente com fiel detalhe à teoria, se alguém não falhou. Então, isso serve não é só para administração, não, qualquer matéria. Toda teoria garante tudo, nenhuma prática garante nada. Pô, Wendel, mas você está falando algo que é totalmente diferente do que eu escutei dos outros professores. Gente, eu não vou discutir com outros professores, mas eu posso falar por mim. Eu pago a inscrição e faço todas as provas. Então, quer dizer, isso que eu estou falando é da experiência que eu adquiri, fazendo concurso assim como vocês, e da observação, porque eu vou para a prova com qual olhar? Não é com o mesmo olhar de vocês, ansioso para passar, embora se eu passar no bom concurso hoje eu assuma, mas eu vou para a prova com o olhar de trazer o teu olhar para a aula. Então, quer dizer, vai por mim, mas não confia, verifica você mesmo. Toda vez que você encontrar uma questão que fala de garante, vê se não vai bater com gabarito essa regra. Toda teoria garante tudo, nenhuma prática garante nada. Beleza? Agora, vamos para a realidade? 90% das questões que tem o garante estarão erradas. Mas vai que na sua prova está uma questão que faz parte dos 10%. Então não leva essa regra não, tá? Isso é regra de chute. Bom, beleza. Fiz uma análise de desenho de cargos adequada, a pessoa agora está trabalhando. Recrutou, selecionou, integrou, trabalhou. Significa que ela continuará sendo eternamente a pessoa certa no lugar certo? Não. Aí é prática o que eu estou perguntando. E não garante. As pessoas são loucas, malucas, mudam de pensamento. Vamos para a coerência. A pessoa faz novos cursos, aprende novas tecnologias, quer praticar o que aprendeu de novo.
Por exemplo, eu odeio AFO com toda a força que eu tenho. AFO não é coisa de Deus. AFO veio do fogo do inferno. Não sei se vocês concordam com isso. Gestão de pessoas é coisa de Deus. Claro que é. Gente, gestão de pessoas está na Bíblia. Está na Bíblia, no Velho Testamento. Quem foi a primeira pessoa que fez o primeiro processo de recrutamento e seleção? Noé. Está lá, é coisa de Deus. Enfim, AFO não está na Bíblia, não é coisa de Deus. AFO fala de cobrança de imposto. Onde que imposto é coisa de Deus, meu Deus? Mas enfim, odeio AFO, não gosto, por isso que eu não dou aula dessa matéria. Aí eu pergunto, isso significa que eu vou, pro resto da minha vida, odiar a AFO e nunca dar aula disso, se eu vier a querer dar aula disso? Não, eu posso ou não posso mudar de ideia? Posso. E de repente eu encontro na matéria AFO o meu maior prazer em dar aulas. As nossas competências evoluem, mudam, retrocedem. Para esse acompanhamento da pessoa já trabalhando, não é na análise do cargo, é na análise do trabalhador. E como é que se chama a análise do trabalhador? Avaliação de desempenho. Então a avaliação de desempenho também serve para aplicar pessoas, colocar a pessoa certa no lugar certo. Só que aí no caso, com o trabalhador já trabalhando, né? Terceira função de RH, recompensar pessoas. É a área de RH quem paga os salários e os benefícios? Não, é o departamento financeiro. Mas a área de RH elabora os planos de cargos e salários e os planos de benefícios. Então aqui vem a elaboração dos planos de cargos e salários, são 5 modelos que costumam cair em prova, e dos planos de benefícios, que também caem em prova várias perguntas sobre benefícios. Então, recompensar pessoas não é pagar, é elaborar os planos. Quarta função de RH, ou política de RH, desenvolver pessoas. O que é desenvolver pessoas? Prepará-las para a atividade de trabalho. Principalmente em desenvolver pessoas tem 3 coisas. Treinamento, que o RH se envolve na elaboração, na execução e na avaliação depois do treinamento. Desenvolvimento. Qual que é a diferença na opinião de vocês entre treinar e desenvolver? Treinar é para agora. Acabou o treinamento, você tem que dar conta de executar. Desenvolvimento é para futuro. Por exemplo, o melhor vendedor de uma equipe, por ser o melhor vendedor, se for promovido para gerente, já é o melhor gerente? Não. A gente vai preparar essa pessoa para o futuro. Isso é desenvolvimento. E tem um terceiro conceito que está em quase todos os editais, que é o conceito de aprendizagem organizacional. O que é aprendizagem organizacional? Resumindo, depois a gente vai ver detalhes. Não é o simples ato da empresa ter treinamentos e desenvolvimentos. É uma questão mais coletiva e mais, não é a palavra adequada, mas mais espiritual, mais filosófico. Fica melhor, filosófico. É a empresa realmente preocupada e focada com a questão de aprendizagem, mas isso sendo inserido na cultura dela. É aquele tipo de empresa que você olha e fala assim, pô, eu quero trabalhar nessa empresa. Por quê? Porque nessa empresa você aprende muita coisa. São aquelas empresas que têm até faculdades internas. São as universidades corporativas. McDonald's tem universidade corporativa, Caixa Econômica, Correios. Então isso não é só uma coisa de iniciativa privada. Tem vários órgãos públicos que têm universidade corporativa também. Ter universidade corporativa significa necessariamente foco em aprendizagem organizacional? Não, mas é um passo, é um importante passo. Tem empresas que são exemplos de aprendizagem organizacional que não têm universidade corporativa. Então não é um critério que faça depender, mas andam juntos. Depois a gente vai ver mais detalhes disso. Penúltima função de RH, quinta função, manter pessoas. Gente, cuidado na prova, porque muita gente confunde manter com recompensar. Porque, por exemplo, se eu não recebo meus salários, eu não me mantenho. Então salário é manutenção. Não. Está ligado a salário ou benefícios é recompensa. O que está ligado então a manter pessoas? São preocupações da empresa com a vida do trabalhador, com a saúde do trabalhador. Manter no sentido de manter sua saúde intacta, manter sua vida preservada. Aqui entram 4 áreas, 4 preocupações, que são
higiene do trabalho, segurança do trabalho, medicina do trabalho e a tal da QVT, qualidade de vida no trabalho. Essas são as 4 áreas de manter pessoas. Resumindo cada uma delas, porque mais uma vez a gente vai ver mais detalhes depois. Higiene do trabalho não é ambiente de trabalho limpinho, não. Higiene do trabalho tem a ver com bem-estar físico e psicológico. Então, por exemplo, você trabalha numa sala mal iluminada, mal arejada, mal ventilada. O seu trabalho não é cansativo, mas no fim do dia você sai morto, esgotado. Não acontece isso? Isso é um problema de higiene do trabalho. Tua relação com o chefe é péssima. A empresa é maravilhosa, mas o teu chefe chega e te estressa. Você já está ficando com gastrite por causa do seu chefe. Daqui a pouco vira úlcero. Problema de higiene do trabalho também. Tudo que repercutir no psicológico do trabalhador é higiene do trabalho. Sejam aspectos físicos ou comportamentais. Segurança do trabalho, aí já está ligado diretamente ao quê? Acidentes. Evitar que os acidentes aconteçam. Aí o RH vai atuar junto de quem? Do engenheiro do trabalho e do técnico do trabalho. Depois eu explico melhor. Medicina do trabalho, pronto atendimento médico ao trabalhador. Toda empresa é obrigada a ter um mini postinho de saúde para o próprio empregado? Não. Depende do porte da empresa, do número de funcionários e do tipo de trabalho que é executado lá dentro. A empresa pode ter espontaneamente, obrigatória por lei, depende desses fatores. Depois a gente vê como é que funciona. E por fim a QVT, qualidade de vida no trabalho, que foi uma preocupação a partir dos anos 90 com estresse no Brasil, que é a partir dos anos 60, mundo afora. Estresse do trabalhador. Até os anos 60, mundo afora, se você falasse assim, estou estressado, a empresa falaria, deixa de ser fresco, volta para o trabalho. Dos anos 60 para cá, o estresse é reconhecido como uma doença pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde. Do estresse vem uma úlcera, do estresse vem uma gastrite, do estresse vem um câncer, desequilíbrios emocionais, esquizofrenia, perturbação aprofundada, enfim. E isso é algo que tem que ser observado com muita atenção pelas empresas. Porque qual é o maior motivo do estresse de um ser humano? São 2. Quais são? Na realidade são 3. Não, tem mais, mas os principais são 3. Principais motivos do estresse de um ser humano: o trabalho, que estressa, a família de modo geral e a sogra. Porque sogra não é família, né? Enfim, sogra é algo que o capeta inventou, né? Sogra boa é igual cerveja, gelada e em cima da mesa. Se sogra fosse bom, Deus tinha uma. E por fim, eu não tenho raiva de sogra, eu tenho raiva de quem cortou o rabo e ensinou a falar. Mas enfim, voltando ao assunto, e é verdade, pode falar para Amanda, não tem problema. E ela sabe. Mas ela sabe disso. Então o que acontece? Eu vou ter que cortar isso da edição do vídeo, né? Não vou poder deixar na edição. Enfim. Quer saber? Eu acho que eu vou deixar, mas enfim. Eu acho que eu vou publicar na televisão isso daí, ao vivo, para todo mundo. Geralmente, brincadeira à parte, família e trabalho são os motivos do nosso estresse. Tem como você fugir do trabalho se é no ambiente de trabalho que isso tem que ser tratado? Não tem. Fugir da família também não tem como. Vai morar numa gruta, sem trabalhar e sem conviver com ninguém, não tem como. Então as empresas começaram a criar artifícios para cuidar disso para o trabalhador. Como? Atividade física, educação física ajuda a diminuir o estresse. Momentos de cultura e lazer dentro da empresa, ginástica laboral, mas não só a ginástica laboral, pensando em evitar acidentes de trabalho. A ginástica laboral relaxante, sabe? Que aí já é direcionada realmente ao estresse. Situações de trabalho em equipe, visita a asilo. Vamos visitar um asilo hoje, pessoal da empresa, no horário de trabalho mesmo. São certas ações que podem ou não gerar resultados. Isso tem que ser muito bem conduzido pela área de RH, no momento certo, com as pessoas certas. E a última função de RH, monitorar pessoas. O que é monitorar pessoas? São os controles. O RH também controla a gente. Aqui a gente tem os controles de forma geral, cartão de ponto, mapas de resultados, etc. E o chamado SIGs, Sistemas de Informações Gerenciais, que depois a gente vai saber como é que funciona. De todas essas 6 funções de RH, a que menos cai, e quando cai é muito fácil, é monitorar pessoas. Manter também cai pouco, quando a gente tem numa prova de gestão de pessoas.
Vocês já viram alguns editais que vem escrito lá, códigos e símbolos de segurança no trabalho? Aí cai pra caramba essa função. Wendel, mas se tem só gestão de pessoas no edital, eu preciso estudar isso aprofundado? Aprofundado não, mas precisa saber. A gente vai conhecer as siglas, vai ter uma noçãozinha de CIPA, o que é uma CIPAT, o que é um EPI, isso você tem que ter essa noção. Mas muito mais atribuído ao papel do RH nisso, e não exatamente ao dia a dia disso. Agora, daqui para cima, meu amigo, minha amiga, cai pesado. Agregar, aplicar, recompensar e desenvolver. Isso cai muito. Bom, existe sequência lógica para a atuação disso no dia a dia de uma organização? Não, você vai executar de acordo com a necessidade. Só que essa sequência que eu coloquei, eu acho que ela tem nexo, tem pé e cabeça, tem começo, meio e fim. Eu não gosto de mnemônicos, eu acho que mnemônico não resolve nada, porque se você esquecer uma letra, uma frase do mnemônico, você não lembra o resto. Mas se você quiser criar um mnemônico para lembrar das primeiras letras de cada um dos 6 verbos, o mnemônico é o seguinte: amar demais. Agregar, monitorar, aplicar, recompensar, desenvolver e manter pessoas. Então, amar demais te faz lembrar dos 6 verbos de RH. De novo eu pergunto, cabem sinônimos na hora da prova? Não. Tem que ser esses 6 verbos. Tá, se a banca perguntar o seguinte: motivar pessoas é uma das funções de RH. Certo ou errado? Errado. Onde está motivar aqui? Para ser função de RH tem que ser uma das 6. E outro motivo disso está errado. A gente não falou agora há pouco que a motivação é interna? Se ela é interna, não é o RH que te motiva, é você mesmo. Então, tem que ser esses 6 verbos, beleza? Seguinte, se vocês conseguirem memorizar e lembrar só disso que está aqui no quadro, que é um resumo desse quadrinho que está aí no material, que ainda tem menos informação que o quadrinho, mas você lembrar só disso daqui, você falar para vocês que vocês já respondem de 2 a 3 questões de qualquer prova, só com isso daqui. Porque toda prova vai vir alguma questão associando o verbo com a respectiva subfunção ou subpolítica. Então isso já mata várias questões. Quer ver um exemplo? Pega aí o material. Questão número 4. Essa daí é mais uma de múltipla escolha, mas serve para a gente testar o conhecimento do que a gente acabou de ver. A gestão de pessoas é composta por um conjunto integrado de processos dinâmicos e interativos que recebem diferentes denominações na literatura específica. Com relação aos processos básicos de gestão de pessoas, numerem os itens abaixo. Então a gente tem aí 1, agregar, 2, aplicar, 3, desenvolver, 4, manter e 5, monitorar. Não tem as 6 funções, só tem 5. Primeiro parênteses. Desenho organizacional dos cargos e das atividades que as pessoas irão realizar. Orientação e acompanhamento do desempenho. Acompanhamento da adequação das pessoas às exigências do posto que ocupam. Que função é essa? Olha a malícia. Se está falando desenho dos cargos que as pessoas irão ocupar, elas já ocupam? Se é desenho de cargo, que função é? Aplicar pessoas. Função número 2. Segundo parênteses, gerenciamento das condições ambientais. Inclui administração da cultura organizacional, clima, disciplina, higiene, segurança, qualidade de vida e manutenção de relações sindicais. Se está falando de qualidade de vida, é manter pessoas. Função número 4. Terceiro parênteses. Processos de acompanhamento e controle das atividades das pessoas e verificação dos resultados. Incluem banco de dados e sistemas de informações gerenciais. Monitorar pessoas. Função número 5. Então, por enquanto, 2, 4, 5. Processos utilizados para capacitar e incrementar o desenvolvimento profissional e pessoal. Incluem programas de mudança, desenvolvimento de carreiras, comunicação e consonância. O que seria isso? Desenvolver pessoas. Função número 3. E último, gerenciamento da carteira de candidatos, efetuando buscas sob multicritérios para relacioná-las com os postos a preencher. Agregar pessoas. Então, sequência correta, 2, 4, 5, 3, 1, letra C. Beleza? Até aqui, como é que está o conteúdo por enquanto? Está tranquilo? Está dando para absorver bem? Primeira aula eu começo devagarinho assim, depois eu acelero, tá, gente? Só para vocês já irem pegando o ritmo.
Apesar que gestão de pessoas não adianta acelerar também não. Se eu explicar muito acelerado, você não pega. A administração geral e pública criou a ideia, você consegue desenvolver. Gestão de pessoas tem que ser meio que passo a passo mesmo. Vamos para o intervalo agora então, e aí daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte. O que é a segunda parte da aula de hoje? Vou começar a detalhar as subfunções. Recrutamento, seleção, aí a gente começa a detalhar isso. Específico para aquilo que vai estar na sua prova sobre essas funções. Beleza? Vamos enxugar conteúdo a partir da volta do intervalo. Vamos para o intervalo então.